A Solana pode bater $300 em breve. Na verdade, muito mais do que isso, $520. Isso não sou eu que estou falando, não. É uma das maiores empresas de investimento do mundo, a VanEck, que publicou sua tese de investimento na Solana, afirmando que a sua projeção de preço para o ativo em 2025 é de $520. E para falar a verdade, eu também tenho uma tese muito otimista na Solana. Eu vejo que o ativo tem todas as características para conseguir apresentar uma performance, um comportamento de preço positivo ao longo dos próximos meses. Se vai atingir ou não $500, a gente não sabe, mas é justamente sobre essa tese que eu vou discutir no vídeo de hoje. O que esperar da Solana no ano de 2025 e por que as maiores empresas de investimento do mundo estão muito otimistas com esse ativo. Lembrando que se você for novo por aqui no canal, meu nome é Gabriel Birles, eu sou analista de cripto desde 2018, sou diretor e sócio também da Mercúrios Cripto, tenho minha própria consultoria de investimento aqui dentro do mercado cripto e apesar de estar há bastante tempo no mercado, eu criei esse canal aqui mais recentemente para produzir cada vez mais muito conteúdo muito bem embasado, muito bem aprofundado sobre cripto para te ajudar a investir em cripto do jeito certo. Então se essa é a sua intenção, considere se inscrever no canal enquanto a gente roda a vinheta. Turma, antes de começar o vídeo, um lembrete rápido. Se você quiser que eu analise a sua carteira cripto gratuitamente, analise todas as criptos que você está investindo, entenda como que você está se posicionando, qual é o seu objetivo no mercado cripto e te passe alguns feedbacks, converse com você sobre possibilidades de ajuste na sua estratégia e te ajude a montar a sua carteira. Primeiro link aqui embaixo, você preenche um formulário, meu formulário de consultoria grátis. Preenchendo esse formulário, eu sempre paro ali, uma horinha do meu dia, analiso todo mundo que respondeu o formulário e passo um feedback completo sobre a sua carteira. Vai ser um prazerzão conversar contigo, ouvir um pouco mais sobre a sua história e agregar de alguma forma na sua jornada dentro do mercado cripto. Turma, bora lá, bora começar o vídeo de hoje contando uma historinha em relação à Solana. Eu separei aqui nessa historinha as 4 fases da Solana, porque na minha visão a história da Solana ela é contada em 4 fases, que correspondem muito bem ao seu comportamento de preço. Começando pela primeira fase, lá entre 2021, entre 2020 e 2021, na verdade, né, até o final de 2021, que é a fase do crescimento. Logo no nascimento da Solana, quando a rede começou a se destacar, começou a crescer como um dos principais concorrentes ali da Ethereum, muitos investimentos sendo feitos dentro da rede da Solana e um diferencial competitivo muito claro. Essa fase durou enquanto durou o ciclo de alto bull market de cripto, mas os anos de 2022 e comecinho de 2023 ali foram brutais para a Solana, porque ela apresentou muitas dores de crescimento, apresentou muitos problemas que fizeram com que a rede caísse completamente em descrença entre os seus usuários, entre os seus investidores e o seu token caísse cerca de 95%. O que aconteceu principalmente durante essa fase? Muitos problemas de travamento, problemas tecnológicos, a rede da Solana praticamente não funcionava. A gente teve, obviamente, o desaquecimento do mercado, os investidores varejos, os investidores mais especulativos que estavam dentro da rede caíram fora e, por fim, a última pá de cal, a quebra da empresa que era responsável pelo financiamento, pelo investimento em boa parte de infraestrutura das aplicações que tinham dentro da Solana, que era a FTX. A FTX era quase como se fosse o padrinho da Solana ali, investia muito dentro do ecossistema, tinha laços muito estreitos com as empresas de dentro do seu ecossistema e com a Solana Foundation. A FTX foi uma das primeiras investidoras na Solana para ela se tornar o que ela é hoje. E quando a FTX quebrou, você teve uma quebra de financiamento, de dinheiro, de apoio dentro do ecossistema da Solana. Porém, se 2022 foi o ano da morte da Solana, 2023 e 2024 também foram os anos do renascimento da Solana que fez ela voltar até a sua máxima histórica. Então, um ativo ali que saiu dos seus $9 para bater ali $290 no começo do ano, muito alavancado por conta de um avanço tecnológico muito grande. A rede da Solana, ela evoluiu de um ponto de vista de tecnologia para um patamar que está muito além do patamar que estava anteriormente. Uma rede que consegue ali suportar milhões de usuários e milhões de transações por segundo. Isso é um resultado, comparativamente com as outras blockchains que a gente tem no mercado, surpreendente e também muito por conta do investimento em muitas aplicações, em produtos que são desenvolvidos dentro da rede da Solana. Hoje, a nível de qualidade de aplicativos,
nada se compara ao que a gente tem dentro da Solana. As aplicações de carteira, Phantom, as aplicações de DeFi, como é o caso da Jupiter, como é o caso da Camino, possuem uma usabilidade muitíssimo interessante, que fazem da rede da Solana a rede favorita para o investidor comum, o investidor varejo dentro do mercado cripto, e também ela serviu como esse grande cassino do mercado cripto, com uma atividade de meme coins muito forte lá dentro. Mas mais recentemente, de 3 meses para cá, o token saiu ali dos seus $290 e bateu cerca de $100. Uma desvalorização, uma queda de mais de 50%, que fez com que muitos investidores me procurassem perguntando: Gabriel, será que nós estamos vendo a nova morte da Solana? Bom, é isso que a gente vai tentar responder hoje, começando pelos motivos dessa grande desvalorização do token Solana. Começando pela questão macroeconômica. O mercado como um todo se desvalorizou de uma forma muito abrupta nesse primeiro trimestre. Enquanto a Solana, no ano de 2025, no momento que eu estou gravando esse vídeo, está entregando uma performance ali de cerca de menos 15%, menos 19%, variando dentro desse patamar. O Ethereum, por exemplo, o Ether está se valorizando mais de 45%. Então, comparativamente, a Solana, com seu principal concorrente ali, a Ethereum, ela está entregando menos de metade dessa desvalorização, enquanto o Bitcoin está praticamente no 0 a 0 no ano de 2025. Então, o mercado como um todo, a gente precisa entender isso, o mercado como um todo viveu um período negativo. Mas aconteceram algumas coisas interessantes para a gente observar na Solana que levantaram uma bandeira, uma red flag para a gente, beleza? E o principal motivo dessa desvalorização muito grande no começo do ano, foi um motivo que começou sendo um motivo positivo. O lance da meme coin do presidente Trump, o lançamento da meme coin do presidente Trump, sexta-feira, 3 dias antes da sua posse na presidência dos Estados Unidos. Caraca, o presidente dos Estados Unidos lançando 3 dias antes da sua posse uma meme coin dentro da Solana. Caraca, cara, a Solana vai dominar o mundo. O grande problema é que depois da meme coin do Trump, veio a meme coin da mulher do Trump, veio a meme coin do El Salvador, veio a meme coin da Cuba, veio a meme coin do presidente da Argentina, e todas se mostraram golpes. Então a Solana ficou com essa imagem: opa, é a rede para você lançar meme coin, só que essas meme coins são golpes, então é uma rede de golpista. Peraí, será que não é esse negócio bom todo aí que a gente estava esperando? Essa visão negativa das meme coins, junto com todo o desaquecimento do mercado, ou seja, o ambiente de especulação dentro de blockchain, ele ficou muito mais reduzido, fez com que a atividade da Solana caísse muito. Ainda mais porque a concentração de atividade dentro da rede da Solana, mais de 50% da atividade de DeFi ali dentro da rede da Solana, hoje é dependente dessas meme coins. A gente vê o volume aqui negociado dentro da Solana, a gente vê que boa parte desse volume está ali, ó, memes Pump Fund, memes Orders, então cerca de 50%, né, do volume de cripto que roda, que gira lá dentro, vem justamente dessas meme coins. Junto com esse desaquecimento do mercado das memes, desse mercado especulativo, desse cassino no mercado cripto, a gente também teve a forte concorrência de novas redes que estão sendo lançadas. A gente teve aí a Monad rolando especulação de airdrops, a gente teve Berachain, Sonic, novas redes oferecendo incentivos em DeFi e tentando atrair capital ali, atrair usuários, tirar esse usuário da Solana. Tudo isso somado fez com que a Solana apresentasse uma queda brutal dos seus indicadores. A gente consegue ver esse pico ali, que é o pico de atividade de geração de receita dentro da rede. Esse pico ele aconteceu justamente no lançamento da meme coin do Trump, mas depois disso caiu cerca ali de seus 80%. Todas as métricas, os indicadores da Solana tiveram uma queda muito forte nesse primeiro trimestre. Então, quando você vê a queda dessa métrica, a queda das atividades, o desaquecimento das meme coins, é justificável, a gente consegue entender aqui por que o token chegou a se desvalorizar mais de 50%. Só que eu costumo dizer que a análise de indicadores ela pode ser muito boa ou muito ruim, se você fizer ela da forma correta. Beleza, a gente olhou aqui todos os indicadores e viu que tudo da Solana caiu muito. Vamos olhar comparativamente agora? Quando a gente olha comparativamente indicadores como, por exemplo, número de transações e número de endereços ativos dentro de blockchain, a gente vê que a Solana ela se mantém constantemente com a blockchain mais utilizada do mercado. A gente vê que há mais de um ano ela tomou essa posse em termos de número de atividade, de transações, de usuários.
ela assumiu esse lugar, esse posto de a principal blockchain do mercado e ela se mantém lá. E quando nós olhamos outro indicador comparativo, quanto que essa atividade se traduz em dinheiro, em receita, a gente olha a receita gerada de todas as blockchains no primeiro trimestre. Eu peguei todo o primeiro trimestre de 2025, consolidei esses 3 meses e comparei o quanto cada blockchain gerou de receita. Para falar, cara, a atividade da Solana caiu, mas será que ela não caiu menos do que caiu de todo mundo? E a gente chega nesse número que a Solana ela gerou 800 milhões de dólares de receita, enquanto a Ethereum gerou 200 milhões, e a gente chega na conclusão de que o market share, a fatia de mercado de geração de receita entre blockchains da Solana, subiu para 70%. 70% de todo o valor, de toda a receita, de todo o dinheiro gerado por blockchains hoje está dentro da Solana. Esses números por si só eles são surpreendentes, mas eles também passam uma indicação, eles passam uma sinalização muito clara para a gente. Legal, todos os indicadores caíram, mas relativamente a Solana se manteve na liderança, ela manteve a sua força, tanto é que quando a gente compara o comportamento de preço da Solana com o comportamento de preço das suas blockchains, das suas principais concorrentes dentro desse período, ainda assim a sua performance, mesmo que negativa, ela é uma performance melhor do que as principais concorrentes, porque comparativamente, relativamente, é uma rede que continua se mantendo em desenvolvimento e roubando fatia de mercado. Beleza, Gabriel, mas, compro tudo em Solana porque ela tem 70% da fatia de mercado, ou fico com medo de comprar Solana porque esses caras têm uma dependência muito grande de meme coin e pode ser que esse negócio de meme coin não vá para frente, se os meme coins não voltarem, a Solana vai de vala. Nenhum nem outro. O bom investidor ele pondera essa tomada de decisão. A dependência que a Solana possui de meme coins é um risco. É um risco e a gente tende a ver a Solana sofrer caso as meme coins não voltem a apresentar o hype, a apresentar o destaque que elas apresentaram em outro momento no mercado. Toda rede que apresenta 50% da sua atividade em um único caso de uso, em um único setor, tem uma concentração perigosa, independente de ser meme coins ou não. Eu acredito que as meme coins vão morrer, isso vai levar a Solana para vala? Não acredito. Mas a minha tomada de decisão ela precisa ponderar isso. Então esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que a Solana ela se mantém na liderança e ela desenvolve outros tipos de produto dentro do seu ecossistema. E ela está na liderança em outras coisas que estão se desenvolvendo dentro do mercado cripto. A Solana é líder em meme coins nesse ciclo, porque a única coisa que acontece no mercado cripto nesse ciclo são as meme coins. Diz para mim, procura aí, puxa na sua cabeça. Que inovação, que casos de uso, que aplicativo interessante nasceu em cripto de 2021 para cá, depois de blockchain games, depois de NFT, depois do lançamento das primeiras DeFi, o que aconteceu em cripto? Nasceu mais cripto DeFi e meme coin. Em DeFi, a Solana tem a maior atividade de DeFi de todo o ecossistema cripto e em meme coin ela tem a maior atividade de meme coin de todo o ecossistema cripto. Então, no que está sendo o destaque do mercado cripto, a Solana acaba liderando. Não é como se a rede fosse construída para meme coins. A rede é construída para aplicações, para usuários. E, coincidentemente, os usuários estão nas meme coins. Gabriel, não acredito em você. Tá tranquilo, vamos olhar alguns números. Inteligência artificial, que é o grande hype desse ciclo. Todo mundo fala de inteligência artificial. Vamos olhar aonde que os tokens de inteligência artificial, os produtos, as aplicações de inteligência artificial estão sendo lançadas. Cara, a gente tem ali, se você somar o segundo e o terceiro colocado, somar os dois, somar na verdade todos os concorrentes, eles não chegam na Solana, eles não chegam no que está sendo lançado dentro da Solana. Hoje, de todos os produtos que estão sendo lançados dentro da Solana, 212 aplicativos, de todos os aplicativos em desenvolvimento dentro da Solana, são aplicativos consumer apps, aplicativos de consumidores, de consumo, casos de uso reais. Em segundo lugar vem DeFi, em terceiro lugar vem infraestrutura de inteligência artificial. Então esses números que eu mostro, eles são o outro lado da moeda, a outra fatia da análise de Solana. Tudo bem, existe sim um risco de dependência de meme coin, mas tem outras coisas sendo desenvolvidas na Solana que fazem com que, se a gente observar e ver outros hypes dentro do mercado cripto, ela estará presente e capturando esses hypes também, porque o ecossistema de desenvolvimento dentro da Solana, ele é um ecossistema muito pujante. Inclusive, pela primeira vez na história do mercado cripto, o número de desenvolvedores dentro do ecossistema da Solana ultrapassou o número de desenvolvedores dentro do ecossistema da Ethereum. E a partir de toda essa construção de raciocínio, a gente chega no ponto principal do vídeo. O
como a Solana está chamando a atenção de investidores institucionais. Porque os investidores institucionais parecem que enxergam a mesma coisa que eu estou enxergando. Tem muito institucional desenvolvendo muito produto dentro da Solana por entender as características positivas da rede. Então, a gente tem o lançamento da stablecoin da PayPal, PayUSD, sendo lançado dentro da Solana. Isso foi em 2024, tá? Para a gente ter comparação, hoje essa stablecoin está lançada no ecossistema da Solana e da Ethereum e já tem uma atividade, um volume negociado maior dentro do ecossistema da Solana. Mesma coisa para Visa. Visa também trabalhando, lançando produtos, integrando a rede da Solana aos seus produtos, aos seus meios de pagamento. Todos esses produtos somados fizeram com que o supply, a quantidade depositada de stablecoins, uma boa métrica de usabilidade de uma blockchain na Solana, estivesse na sua máxima histórica. E obviamente, além dessa visão do institucional de um ponto de vista de produto, observando a Solana como uma boa rede de produtos, de lançamento de tecnologias, a tese de investimento institucional na Solana ganhou muita força ao longo desses últimos meses. Isso é interessante, porque se o institucional, se as grandes empresas de investimento olham para a Solana como um ativo que mudou de patamar e que merece sua atenção e que elas querem investir nessa rede, isso é uma sinalização muito grande de uma demanda crescente, de uma demanda maior para o token ao longo do caminho. A gente tem, obviamente, no horizonte uma visualização grande de um lançamento de um ETF de Solana. Isso deve acontecer com um grau aí de certeza de mais de 80% ao longo do segundo semestre do ano de 2025. E a gente está vendo um movimento bem interessante de várias empresas passando a comprar Sol, a fazer uma reserva de Solana parecido com o que a MicroStrategy fez com Bitcoin. A gente já tem algumas empresas, como é o caso da Sol Strategies, levantando ali uma dívida de cerca de 500 milhões de dólares para comprar Solana. A gente tem uma empresa chamada DeFi Development Corp, também levantando cerca de $1 bilhão para montar um treasury focado em Solana. Então, as versões aí da Solana, da MicroStrategy, da Solana. E quando a gente olha de uma forma geral, a gente já consegue fazer uma lista de empresas públicas, empresas abertas em bolsa, que estão adicionando token Solana dentro da sua tesouraria, olhando, enxergando uma demanda de compra, uma demanda institucional ali, motivos para comprar, para adicionar o token Sol dentro da sua tesouraria. O que é no mínimo interessante, algo que a gente esperava que acontecesse com a Ethereum, por exemplo. Mas a Ethereum, como é uma rede que não vem desenvolvendo tão bem, é uma rede que não vem apresentando crescimento de métricas e que vem tendo uma visão negativa do mercado como um todo, o institucional parou de olhar para a Ethereum também com bons olhos. E esse movimento que a gente esperava, uma demanda muito grande para o Ether, a gente está começando a ver talvez para a Solana, cara. Por ser justamente a tecnologia, a blockchain que mais cresce nos últimos 2-3 anos dentro do mercado cripto, que melhor se desenvolve. Até que a gente chega, né, no foco no começo desse vídeo, empresas como, por exemplo, a VanEck, definindo uma tese de investimento na Solana e um target de preço, de valorização de preço de $520 para a Solana. E eu achei bem interessante a tese da VanEck em torno do token Sol. Inclusive, eu coloquei aqui a tese inteira por escrito. Eu vou ler junto com vocês, né? Eles colocaram aqui que eles avaliaram, né? Eles fizeram a conta da Solana baseado no Projected Year-End Market Share. Então, basicamente, eles fizeram a conta, essa projeção de preço, com base no que eles acreditam que vai ser o market share, ou seja, a fatia de mercado da Solana no final do ano, comparado com o que eles acreditam que vai ser o valor de mercado das plataformas de contratos inteligentes, das blockchains. E eles projetaram o crescimento, o SCP, né, o tamanho de mercado das plataformas de contrato inteligente, eles projetaram com base no crescimento do M2, que é basicamente o indicador de liquidez global, que eu sempre trago aqui, né? Eu sempre falo, o M2 é importante para cripto. Olha só, a maior empresa de investimento do mundo projetando o crescimento de cripto com base no M2. Eles falam, né? Dada sua histórica correlação alta com o mercado cripto. E aqui embaixo eles falam, né, que eles projetam M2 para atingir 22 trilhões de dólares, que todo o setor de contratos inteligentes, né, plataformas de contrato inteligente, deve crescer 43% até o final do ano, mas que o market share, ou seja, a fatia de mercado da Solana, deve sair de 15%
que é atualmente, para chegar em 22%. Eles explicam aqui, ó, a gente imagina que a Solana ela vai ganhar fatia de mercado em relação aos seus concorrentes por conta da sua dominância de desenvolvedores. Lembra que eu comentei? Tem muita coisa sendo desenvolvida na Solana. A Solana pela primeira vez ultrapassou a Ethereum em número de desenvolvedores. Olha só, não sou só eu que olho isso. Tem cara grande olhando para esse tipo de coisa também. Increasing market share in DEX volumes, crescimento de fatia de mercado de dominância no volume de corretoras, receitas e usuários ativos. Eu juro que eu não montei o material desse vídeo pensando nisso, mas o que eu coloquei de material nesse vídeo? Atividade de desenvolvedores, volume em corretoras, receita e usuários ativos. Todas as métricas que eu analisei aqui junto com vocês são as métricas que as maiores empresas do mundo utilizam também para fazer a sua projeção de preço da Solana. Eles falam que com base em tudo isso, a perspectiva, a projeção deles é do token da Solana chegando nesse patamar aí de $520 até o final do ano. Eu não gosto de fazer projeção de preço, eu não gosto de me apegar a preços específicos, mas aqui mostra algo muito claro. Se o mercado cripto crescer, se blockchains como um todo crescerem, se o M2 crescer, se entrar demanda em cripto, a gente tende a ver a Solana performando muito bem, porque dentro de cripto, comparativamente aos seus concorrentes, ela só ganha mercado. Perfeito, senhores. Com base nessa finalização aqui da nossa querida análise da VanEck, a gente já pode ir para a nossa conclusão do vídeo de hoje. E aqui nem tem muito por que a gente se prolongar. A Solana, de fato, ela vem passando por um baque muito grande por conta da queda de atividade em meme coins. Mas a gente acredita que quando o mercado reaquecer, se não for por meme coins, se for por outros setores, a Solana estará na liderança ou estará muito bem posicionada. E ela vem atraindo a atenção de usuários e também de institucionais. Essa demanda, essa atração institucional da Solana tende a causar um efeito positivo para o token. O que pode dar errado é, de fato, os concorrentes da Solana conseguirem apresentar um desenvolvimento mais rápido, produtos melhores, incentivos melhores, chamarem toda essa atenção, esse volume de DeFi e, de fato, os usuários que estavam na Solana estavam só por meme coins perderem força e aí a Solana acabar quebrando toda essa tese, toda essa narrativa em torno dela. Isso vai acontecer? Não tenho bola de cristal, não consigo prever o futuro, mas eu consigo acompanhar o mercado e é justamente isso que eu vou fazer aqui, acompanhar todo mês, trazer um vídeo atualizando toda essa dinâmica competitiva, Solana, Sui, Ethereum, todos os seus concorrentes, beleza? É por isso que eu te peço encarecidamente de novo para você se inscrever aqui no canal. Se você tiver alguma dúvida em relação ao vídeo de hoje, tiver alguma sugestão de análises para eu fazer futuramente, comenta aqui embaixo, eu respondo sempre todos os comentários. Eu gosto bastante de discutir as teses junto com vocês, de ouvir a opinião de todos vocês. E lembrando também, se você está com alguma dúvida de como se posicionar dentro do mercado cripto com a sua carteira, se você investe de mais ou de menos em Solana, Ethereum, Sui, esses criptos aí, eu estou fazendo a consultoria gratuita, analisando a carteira de todo mundo, passando feedbacks. Então vai ser muito, muito, muito legal conversar com você também, te chamar no WhatsApp, passar os feedbacks, mandar áudio, ouvir as suas percepções de mercado, beleza? Te espero no próximo vídeo.